Dever e caridade. Partilhar o conteúdo de nossa bolsa com o irmão necessitado é dever, mas dar-lhe trabalho digno, sem afetação de superioridade e sem exigência, para que ele se faça um servidor da vida tão digno quanto nós, é caridade. Dar o pano que sobra em nosso guarda-roupa é dever, mas vestir o próximo de novas ideias através dos nossos bons exemplos é caridade. Praticar a generosidade com os nossos irmãos e afeiçoados é dever, mas exercer a gentileza e a tolerância com os adversários de nossos pontos de vista é caridade. Ceder o pão que excede em nossa mesa é dever, mas fazer de nossa existência um estímulo incessante ao bem para quantos nos rodeiam é caridade. Praticar a benemerência e a delicadeza por intermédio de mensageiros da nossa amizade aos nossos irmãos que necessitam e sofrem é dever, mas seguir ao encontro dos nossos companheiros de luta com o nosso esforço pessoal na plantação da alegria ou do reconforto é caridade. Criar planos de serviço para quem nos acompanha no roteiro de cada dia é dever, mas trabalhar nós mesmos com o nosso suor e com as nossas mãos é caridade. Não nos contentemos com o ensinar o bem. Isso é simples obrigação de nossa inteligência. Façamos o bem a cada instante e em cada passo de nosso caminho, porque desse modo estaremos realmente assinalados como discípulos do benfeitor divino, que, por devotar-se à caridade, foi sentenciado à flagelação e à cruz, nas quais consagrou o amor como norma de felicidade e a ressurreição para a humanidade inteira. O dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. Figura nobre e santa, o dever paira acima da humanidade, inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. Se o orgulho é o germe de uma multidão de vícios, a caridade produz muitas virtudes. Desta derivam a paciência, a doçura, a prudência. Ao homem caridoso é fácil ser paciente e afável, perdoar as ofensas que lhe fazem. A misericórdia é companheira da bondade. Para uma alma elevada, o ódio e a vingança são desconhecidos. A caridade, a mansuetude e o perdão das injúrias tornam-nos invulneráveis, insensíveis às vilanias e às perfídias. Perdoar é o dever da alma que aspira à felicidade. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria retornar a esse lar de esperanças, a esta universidade de almas, a este hospital de misericórdia. E principalmente neste mês espírita, no aniversário da casa. Quantos aninhos a casa já tem? 23. Uma idade que eu casei, uma boa idade, já tem juízo. Eu não sei se eu tinha, mas deu certo, já está com 40 e poucos anos, né? Então, creio que tinha um pouquinho de juízo. Então, estar aqui mais uma vez, que é a segunda vez que participamos
no mês de aniversário. É uma honra muito grande, mas estar na presença de vocês é uma responsabilidade muito grande também. Porque às vezes pensamos que estamos falando para vocês, estamos falando para nós. Usamos vocês como amigos para nos auxiliar nestas reflexões, embora tudo que eu vejo fora é o reflexo de mim mesmo. Então, falar de dever e de caridade depois, nós ouvimos com Paulo de Tarso, com Emmanuel, não é tarefa muito simples, porque antes eu pensava que caridade era dar coisas. Aí você vai aprofundando o estudo e percebe que caridade é um processo de autoiluminação. Em relação ao outro, é a libertação do outro. Então você não vai manter o outro na miséria, dando uma cesta básica, por exemplo, indiscriminadamente. Até tem uns amigos que em determinadas situações, você doa uma cesta básica, ela ajuda. A pessoa recompõe as forças. Às vezes você doa a segunda, ela reequilibra as finanças. Mas na terceira, ela já se acomoda. Já vem, pronto, então para que eu vou trabalhar? E eu estou falando de experiência própria. Tudo que ganhávamos, exatamente tudo, só tirávamos o estritamente necessário, transformávamos em cestas básicas. E saímos distribuindo para o povo ver que nós éramos bons, desprendidos. Quer dizer, fazer caridade com o chapéu dos outros, porque o dinheiro não é nosso, mesmo sendo ganhado honestamente. Emmanuel costuma nos interrogar assim: o que é teu é o que você dispõe dentro de você. Qual é o estoque dos seus sentimentos? O que você tem de paciência, de compaixão e etc. E ao mesmo tempo, eu percebi que era muito simples, então sugeriram: faça a sopa. Ficamos mais 15 anos fazendo a sopa. É nobilíssimo quem abraça essa tarefa. Mas eu fazia também de maneira indiscriminada. Enchia os galões e saía distribuindo. E um dia, da mesma forma que um dia deixamos de dar a cesta para o Wesley, para dar para a Cidinha que estava mais necessitada. Aí o Wesley quis me bater. Eu não tinha mais recursos. Falei, tem alguma coisa que não está encaixando. Mudei para a sopa. Um dia, passamos na casa de um cliente, a porta fechada. Seguimos para o próximo cliente, 20 metros depois. E quando estávamos servindo, ele saiu e abriu os braços, ou seja, esqueceu de mim? Eu não. Nós batemos, ninguém saiu, pensamos que você não estava em casa. Vem pegar a sua sopa, por favor. Não, você vem trazer minha sopa. Tem alguma coisa que não encaixou. Aí eu parei também. Comprei na época, me chamaram de louco, um computador que custava R$6.000, R$5.500, um notebook e um projetor que na época custava R$6.000, sem dinheiro. Um fazendeiro amigo e espírita tirou um financiamento com 6 meses de carência. Você tem 6 meses para me arrumar o dinheiro. Não sei de onde saiu. Eu dou conhecimento. Não vou negar um prato de sopa, não vou negar uma cesta básica para uma situação realmente necessária. Mas não vou fazer disso um assistencialismo como eu fazia. Então, se eu quero hoje doar uma cesta básica, eu trago para você. Vocês sabem para quem doar, quem realmente necessita. Eu não tinha experiência nenhuma. E hoje que eu não teria, porque eu teria que fazer um mapeamento, uma entrevista com as pessoas para saber quem realmente necessita. E depois de estudando a respeito do dever e da caridade, dever
ou o dever, é a lei da vida. Ele reflete na prática o exercício de todas as virtudes. Isso é dever, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo. E ao mesmo tempo, o que nós chamamos de caridade, como eu disse, é um processo de autoiluminação. A caridade é benevolência com todos, indulgência para com as falhas ou falta dos outros, e ao mesmo tempo perdão das ofensas. E Kardec coloca a caridade como a alma do Espiritismo, e fora dela não há salvação, porque a salvação é dos meus próprios tormentos, se eu mudo a mim mesmo. Então, eu não estou me salvando no sentido de ir para o céu, porque o céu não existe, vocês sabem disso. E assim como o inferno também não existe, como lugares. Ambos são estados de consciência. Se eu estou em paz com a minha consciência, eu estou no céu que eu construí. Onde quer que eu estiver, eu estou no meu paraíso. Mas se a minha consciência está torturada, se ela está em chamas, e eu estou no meu inferno particular, por mais que eu esteja no meio de uma multidão de pessoas felizes, eu continuo infeliz. Mas se eu estiver bem, eu sou uma flor de lótus. Posso estar no meio do pântano, mas não deixo de brilhar. E nós fomos estudando até chegar na obra do próprio Kardec, em Viagens Espíritas, viagens, porque é no plural, Espírita de 1862, ele narra numa síntese que a caridade é a sublimação da personalidade. E o que é sublimação? Continuamos estudando, chegamos a Emmanuel, autossublimação. E auto com U é dentro. Então, a sublimação de dentro para fora. Aí encontramos com Joana de Ângeles. Quando se fala de mediunidade, meu filho, a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. Essa é a caridade consigo mesmo. Você vai salvar-se dos seus próprios tormentos. Você vai transformar tristezas em alegrias, desespero em esperança, trevas em luz, ódio em amor e assim por diante. E dever é aquilo que você não espera que alguém faça. Você faz o que é certo fazer. Alguém faça se a obrigação fosse do outro. E não espera alguém te pedir para fazer. Você faz porque é certo. E quando assim agem, ouço que o dever é o exercício de todas as virtudes na prática. Quando você faz sem esperar nada em troca, recebe o nome de abnegação. E para Emmanuel, no mundo não existe nada, nem uma calculadora, nem alguém com a capacidade de calcular um ato de uma pessoa abnegada, que fez por amor, principalmente olhou para os lados para ver se ninguém estava olhando, porque às vezes a obrigação era tua e você não chegou. Para que ninguém julgasse você, deixa o povo distraído, faz, dá essa impressão que é você que fez, e a pessoa não está nem aí se alguém pensar assim, mas fez o que era certo fazer para que alguém encontrasse a ambiência em harmonia quando os demais chegassem. E a cada estudo você vai entendendo, porque antes Kardec dividiu beneficência e benevolência quando se fala de caridade. No início, antes de chegar à condição sublimação da personalidade. E ele falou: a caridade
benevolente qualquer um pode praticar. A beneficente depende de valores. Mas hoje, com novas luzes, com o Espírito Carlos, por exemplo, na obra Gotas de Paz, você já percebe que até a beneficência mudou. E colocamos isso em nosso primeiro livro. A beneficência verdadeira é aquela que prepara o nu para a aquisição da própria roupa, o sedento a procurar a sua própria água, o faminto a conquistar o seu próprio pão, o enfermo a curar a si mesmo. É bem diferente, não é? Porque conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Nós sabemos da história da samaritana ao lado do poço de Jacó e o diálogo com Jesus, não sabemos? A maioria só não sabe que samaritana significa nós, a personalidade. E o Cristo significa a nossa consciência, a individualidade. E o poço é o nosso coração. A nossa consciência veio até nós e pediu: o que você já tem no seu coração? O que você fez de bom? O que você doar para os outros, em doando, saciaria a sede do outro eternamente? Porque eu percebo que a água que você vai me dar sacia a sede momentaneamente. Mas a água que eu hei de te dar, você não terá mais sede. E é o que chamamos de o reino de Deus que está dentro de nós, aquele anunciado por Jesus. Sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. E nós pensamos que é algo miraculoso. Não, é o meu patrimônio, é o que eu construí através dos milênios. Você não vai herdar aquilo que não confeccionou. Na lei, ou na vida, ou na obra divina, não tem nada de grátis. Foi Jesus, a cada um segundo as suas obras. Conforme o esforço bem direcionado, cada semente, cada esforço pode produzir um auxílio espiritual, atrair até 30 vezes mais do que o seu esforço, 60, 100 ou até 1000 vezes, conforme Joana de Ângeles, 1000 vezes. No Evangelho, na Bíblia, a semente pode produzir 30, 60 ou 100 por um. Mas Joana de Ângeles, assinando com o Espírito amigo, na lição dar-se-á àquele que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Aí você imagina duas situações que assustaram o mundo. Aquela mãe, que o seu filho estava embaixo de um caminhão 3x4, mais ou menos 3 toneladas. Ela o ergueu com uma mão e tirou o filho com a outra mão. Como é isso? Será que ele potencializou a força dela em 1000 vezes a mais? Só pode ser, porque eu não consigo conceber isso. Isso é um dos fatos. Ou aquele amigo, o helicóptero, caiu e o trem de pouso ficou em cima de seu amigo. Quando falta água, as palavras podem não sair. Elas precisam de alimento. Ele ergueu o trem de pouso quando viu a cena com uma mão, 1 tonelada e 300 quilos o helicóptero tinha, e tirou seu amigo com a outra. Como? Se não é uma ajuda divina, um socorro divino. E poderíamos citar várias outras situações que nós já vimos ocorrer
mundo afora. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, porque o bem de todos é o eterno princípio. É uma das expressões da caridade, benevolência com todos. Mas o que é o bem? Não fazer pelo outro o que cabe a ele fazer. Porque se eu fizer pelo outro o que lhe cabe fazer, ele permanece atrofiado e eu posso ficar muito bem. Por exemplo, se eu fizer 30 flexões aqui agora, os músculos de vocês ficariam mais fortes? Os meus ficariam. Por isso, nós chamamos amor é a caridade em todas as suas expressões. E chamamos de caridade o amor em excelência. E o ato de amar é: a piedade me chama a atenção da cena, do fato que está acontecendo, da situação, e me transporta para dentro do universo do outro. O que nós chamamos de compaixão, porque eu vou ficar compadecido da situação do outro, vai me permitir que eu enxergue que ele é Deus também, quanto eu. Ele tem os mesmos potenciais que eu. Ele não foi feito de um material diferente, como muitos pensam. Uma criança que nasce sem cérebro, faltou material. Então Deus usou o que tinha e deu no que deu. É assim? Ou é o próprio espírito que constrói com o material que ele tem? Agora, se ele mal utilizou, ele não tem para construir o seu cérebro, o seu fígado e assim por diante. Então nós vamos imaginando que nós vamos enxergar dentro do outro os seus potenciais que ele esqueceu. E vamos lá e ligamos os interruptores, ativamos. E saímos e criamos as condições. Por exemplo, vou te dar uma condição supimpa para vocês. Quando eu fui militar, a gente era esfolado vivo para testar a resistência. E a gente fazia a parte de aptidão física, eu chegava a fazer 600 abdominais sem parar. Aquelas barras que você ergue o corpo, eu conseguia fazer mais de 50, o que chamamos de flexão hoje, fazia até 100. Você treinava o corpo para isso. Mas naquele dia já tinha torturado a gente bastante, já tinha passado por um túnel de gás lacrimogêneo, já tinha queimado a pele, várias coisas. E no final colocou um pelotão inteiro dentro de um buraco, mais fundo do que a nossa altura. E aí pediram para a gente sair, não tinha como mexer. Ou pode nos matar, nós não temos mais o que fazer. Pode, tudo bem. Ele foi lá, buscou meia dúzia de serpente e jogou na nossa cabeça. Acho que não deu 2 segundos, todo mundo estava fora do buraco. Da onde saiu? Então esse é o estímulo. E a vida cria esses estímulos para ver o que eu vou fazer. Se eu vou ficar paradão esperando a morte ou se eu vou reagir ao estímulo. Então quando surge uma situação, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, item 26 do capítulo 5º, você vai perceber que um espinho cravou na tua mão. Você vai ficar olhando, mas que lindo, foi Deus que quis. Então já que foi Ele que quis, eu vou deixar. Você vai deixar ou vai tentar tirar? O que vocês fariam? Lá está. Deus permitiu que isso acontecesse para ver o que você vai fazer da sua inteligência. E você vai usá-la para buscar todos os meios para tirar esse espinho. Por que você vai ficar numa outra situação acomodado se você pode se locomover? Um caso. Tem uma amiga que me deu uma obra
chamava Ressurreição e Reencarnação. Falou: Sebastião, leia e depois me explique. E eu li, acho que meio devagar, e ela morreu, não deu tempo de eu explicar. Mas eu comecei alguma coisa para ela. Eu falei: eu já li esse trecho. Esse deu tempo. Então tinha uma pessoa que trabalhava, e no trabalho dela, ela pegou muita friagem nas pernas. Como nós na roça, para buscar o gado de manhã, no frio. Às vezes não tinha calçado, o pé congelava, você põe o pé dentro do cocô que a vaca tinha acabado de fazer para ficar quentinho. E as pernas, você molhava até a cintura. E de uma certa idade para frente, seus ossos começam a doer e parece que vai trincar. E ele perdeu o movimento das pernas do joelho para baixo. E se queixava. E até que alguém chegou e disse: por que você está se queixando? Você não tem problemas? Você aparentemente não move as pernas do joelho para baixo. Mas eu tenho um amigo meu que não se queixa e ele não tem os movimentos da cintura para baixo, ele é paraplégico. E ele foi até lá. E chegou, o cara estava trabalhando na cadeira de roda, não sei se naquela época tinha cadeira de roda, mas eu lembro que ele estava trabalhando. E não era cadeira de roda, não. Estava lá no trabalho manuais, sentado e mandando ver. E ele falou: mas você não tem problema? Não. O problema é o meu amigo que tem, que é tetraplégico. Vai lá visitá-lo. Chega lá, o tetraplégico, chegou aquela fila que rodeava o quarteirão. Eu falei: mas será que vem trazer cesta básica, né? Sopa? Porque o moço chegou lá e estava benzendo o povo. Ele não mexia, só mexia os olhos. O povo tocava na testa dele, no rosto dele. E ele fazia a bendição e sarava. Mas você não tem problema? Eu falei: eu não. Problema tem a fulana. Aí ele foi lá, a fulana estava com o filho no mundo das drogas. Ali ele viu o problema real e viu que podia ajudar. E criou uma escola e ao mesmo tempo um centro de recuperação. E começou a trabalhar e sarou. Quer dizer, parou, aposentou, parou de mexer, as pernas travou, pelo acúmulo de friagem através do tempo e etc. Então, quando falamos de caridade e não entendemos o que é, nós podemos ter muito boa vontade. Aqui na casa espírita mesmo, boa vontade não basta. De repente eu vou lavar as janelas e coloco um material corrosivo e elas enferrujam todas, como alguém se dispôs um dia a fazer lá na fraternidade. Jogou que boa nas portas de ferro, janela, e jogou à vontade, tinha bastante. Por isso, boa vontade não basta. Eu preciso capacitar-me para a ação mais simples. Porque se eu colocar sal em demasia num determinado alimento, dependendo da situação, eu posso salvá-lo colocando batatinhas e elas puxam sal. Mas se não tiver pessoas para comer a quantidade de batatinha que eu vou colocar, não vai valer a pena eu sacrificar a quantidade de batatinha e depois jogar fora. Não seria justo. Por isso, nós estávamos falando aqui no caso da filmagem. Filmagem é melhor sobrar do que faltar. Então você começa a filmar antes e termina depois que acaba o evento. E o áudio é a mesma coisa. Então depois você corta as cabeças que a gente fala. Se você erra a frase, você repete, depois edita. Se está com um pouco teto grudado, não tem como você recuperar teto. Pode estar sobrando, se tem 1 metro de teto,
você pode dar um zoom na imagem, você puxa, põe um teto onde você quiser. A gente chama de teto da cabeça até no final da imagem. Mas foram anos de experiências para aprender várias situações, para que a gente sofra menos e com menos recurso fazer mais. Porque quando se fala de dever e caridade, se dever é algo que é íntimo, é uma lei que rege a vida, é o exercício na prática de todas as virtudes, ele paira sobre todas as situações humanas, e a caridade é um processo de iluminação pessoal. Quando eu cumpro os meus deveres fielmente, eu construo em minha consciência o que nós chamamos de tranquilidade interior, que é sinônimo de paz. Eu tenho a paz de consciência à luz dos deveres fielmente cumpridos. Agora, se eu sou do tipo que não lavo nem o copo que sujo, o prato que como, e outras coisas ainda, reclamo do que eu comi e algo assim. Será que isso para o futuro vai terminar bem? Ensino a criança desde cedo, como nós aprendemos desde tenra idade, a ter a nossa obrigação pessoal. Vocês vão perceber que se ensinarmos só de 0 a 3 anos, conforme o mestre, o doutor em psiquiatria, neurocirurgia, o espírita, professor de medicina, Sérgio Felipe de Oliveira, e pai, ensine aos seus filhos só de 0 a 3 anos, só sobre Deus e trabalho. Porque Deus trabalha até agora. E o Cristo trabalha também. Ensine-o a imitá-los, pois pode soltar que não é o caminho. Não precisa ficar preocupado com quem ele saiu, com quais companhias. Vocês fizeram a base. Porque a personalidade, o caráter de uma criança se forma de 0 a 6 anos. Se não plantou até aí, o terreno, após esse período, dificilmente vai vicejar como vicejaria as 4.000 vezes a mais de 0 a 3 anos que ele aprende, do que depois de 4 anos em diante. Mas se ensinarmos no ventre, e não tem como a criança correr, ela aprende 10.000 vezes a mais, com o que a gente pensa, sente, fala e faz. Agora, não adianta ter o diálogo belíssimo com a criança e depois desmentir na prática. Ela vai nascer neurótica mesmo, que é o que nós estamos vendo aí, crianças com depressão, com ideias suicidas, desde tenra idade. Porque vê os pais pensando uma coisa, sentindo outra, falando outra e fazendo outra. Não tem uma coerência. E o ideal é pensar na verdade, sentir o que está pensando, para discernir o que está pensando, depois semear o que pensa e sente no falar e cultivar o que foi semeado dentro da mesma frequência. Pensar no bem, sentir o bem, falar o bem e fazer o bem. E por fim, eu sou o próprio bem. Que a gente se torna aquilo que pratica. E a gente vai mudando conforme nós vamos compreendendo as coisas. Então, eu não me condeno pelas experiências que eu tive com a cesta básica, com a sopa, com as chamadas reuniões mediúnicas. Quando tinha fenômeno em nossa casa, não cabia as pessoas dentro da casa. Ficava gente fora. Quando suspendemos o fenômeno e começamos a estudar, sumiu todo mundo. Ficou meia dúzia que realmente queria se conhecer, se iluminar na ação, a caridade para consigo. Por isso,
Nesse dia memorável, em que nós estamos falando de duas virtudes e de duas leis, porque nós conhecemos uma lei que rege o nosso planeta com o nome de Cristo. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, quem me segue não andará em trevas. Vinde a mim todos vós que sofreis, que se encontra sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Mas aprendei sobre mim, eu sou manso e humilde de coração, e tomai sobre vós o meu jugo, e o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Todos os desatinos, todos os desgostos, todas as situações, encontra a sua consolação na fé no futuro. E só exijo, para dar toda a assistência necessária para aliviar o fardo, que cumpra a lei de amor. Não é só essa que Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo diz? O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Só que o amor nasce dos instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. O que hoje é um instinto, amanhã pode ser o amor incondicional. Transforma-se de instinto em sensação, de sensação em emoção, de emoção em sentimento, deste em pensamento, do pensamento à inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. E a inteligência espiritual já é a virtude em si. Por exemplo, a caridade bem sentida é amor. Amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E o esquecimento de si mesmo é a virtude por excelência, a piedade. Nós estávamos falando. Por isso, dever e caridade. Nunca esqueçam dessas duas frases. Dever é lei da vida, ou o dever é a lei da vida, e a caridade é a alma do Espiritismo. Mas o que o Espiritismo tem que ver com isso? O Espiritismo não é uma lei da natureza? Vocês já acharam essa informação com Kardec? Está na Revista Espírita. O Espiritismo é uma lei da natureza. Ele está no ar, ele está no espaço, ele está na natureza. O que era o Espiritismo há 18 séculos? Ou o cristianismo há 18 séculos, senão o Espiritismo? Só o nome era diferente. Mas só que não é só 18 séculos. Questão 145 da obra O Livro dos Espíritos. A doutrina espírita, ou melhor, a doutrina dos Espíritos, ou o Espiritismo, é eterna. Está lá. Ou no item 6 da conclusão da obra citada, ele existe desde a criação. Se considerarmos que Deus é a criação, Deus tem começo? Com certeza não. Por isso, é uma lei. Chamamos a doutrina dos Espíritos. É essa que nos ensina a pensar, a raciocinar, a duvidar e a indagar. Não tem cercas, não tem cerceamentos, não tem ideias fixas e nem prontas. Ele cresce, ele caminha com a evolução. Isso está na obra A Gênese.
O Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Ele toca em todos os pontos da economia social. Ele assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformada em verdades práticas. Se a isso não fizer, ele suicidará. Ele deixa de ser uma doutrina que progride por evolução. Se uma nova verdade for revelada, ele a aceita, se não for utopia. Se a ciência demonstrar que estamos em equívoco em um ponto, ele deixa esse ponto e segue a ciência, porque diante de fatos não existem argumentos. Nós estamos falando de ciência com C maiúsculo, não com a ciência que os cientistas vendem o resultado para quem pagar mais, ou entrega de acordo com o patrocinador a verdade que ele pediu. E vocês sabem do que eu estou falando. Então, quando a gente começa a estudar a doutrina dos Espíritos, chegamos à conclusão que um dia perguntaram para Leon Denis se o Espiritismo era a religião do futuro. Ele falou, não, de modo algum. Ele é o futuro de todas as religiões. Então você está muito ousado achando que todas as religiões estudam o Espiritismo. No protestantismo fala que é o demônio ou o Espírito Santo. Nós sabemos que são espíritos que podem estar santificando-se e outros não tão santos assim, que chamam de demônio. Como nós não acreditamos em demônio, no catolicismo tem algumas situações, como a igreja carismática, que é uma reunião a céu aberto, não é? Também manifesta o demônio ou o Espírito Santo. Nós sabemos que não existe nenhuma coisa nem outra nesse sentido, mas existe espíritos santificando-se e outros que ainda estão mais primários. E não faz diferença alguma, faz. Porque quem ditou a base do que nós conhecemos do Espiritismo com Allan Kardec? Santo Agostinho, mas não é um dos pilares da igreja? São Francisco de Assis como João Evangelista, mas também não era um dos pilares? São Luís e outros médicos, filósofos, cientistas, livres pensadores, agora sem peias, sem amarras, expressando suas ideias. Santo Agostinho acreditava na reencarnação. Quem escreveu a obra Confissões de Santo Agostinho? Foi ele ou foi terceirizado? Ele próprio, não é? Já leram? Tiveram a curiosidade? Não? Quando Santa Mônica morre, ele narra: eu tenho certeza que minha mãe voltará a me dar conselhos. E ele colocava uma cadeira, porque sempre era ela que o orientava nas suas preleções, o que ele deveria dizer para o público. E de repente ela vem e materializa-se do mesmo jeito quando ela estava aqui encarnada e continua lhe dando conselhos. Só que chega um dia que aproxima a sua morte física e ele narra: agora eu vou ficar por aí, até que o ventre de uma outra mulher me receba. Mas que não existe reencarnação no catolicismo, vai ter que excomungar o Agostinho, não vai ter? Você não é mais santo. É bem interessante as situações, porque nós sabemos que João Evangelista volta mais tarde como Francisco de Assis. Para eles são dois seres, não são? O João, o Evangelista, e ao mesmo tempo Francisco de Assis.
Nós que acreditamos na encarnação e não mais cegamente aceitamos a ideia da reencarnação, vocês aceitam? Sem entender? Porque se for reencarnação, não existe mais o João Evangelista. Então não vai aparecer lá no catolicismo para orientá-los, correto? Só vai aparecer o Francesco. Mas nós sabemos que reencarnar não é voltar como um todo. É vocês pegarem um galho da plantinha que vocês gostam e faz uma outra muda. E a árvore continua lá. Porque Leon Denis, na encarnação anterior, foi Jerônimo de Praga, o fiel escudeiro de Jan Hus, que foi a encarnação anterior de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Quando Leon Denis encarna, agora como Denis, e Jan Hus como Hippolyte Léon Denisard Rivail, veio para ser o fiel escudeiro outra vez. Jerônimo de Praga foi o seu mentor por 50 anos. Mas se for reencarnação, Jerônimo de Praga não existe. Está reencarnado. Por isso que até isso a gente vai entendendo que é diferente. Eu falo com a minha própria consciência, com vidas que eu já tive neste planeta nos últimos 8.000 anos. E não só daqui. De Orion e outros lugares que eu já estive. Eu aprendi a acessar isso. Já estive no planeta fora da nossa galáxia, que é a nossa base como família cósmica. Mas como você chegou aqui? A única coisa que eu lembro, não esqueço, pela mente. Maria, João de Deus, viajou da Terra até Marte, Júpiter, Saturno, outras constelações que ela encontrou, sistemas solares com 3 sóis, em segundos. Vocês sabem dessa história? Está em Cartas de uma Morta, de Maria, João de Deus, a mãe de Chico Xavier. Eu aprendi com ela a psiconáutica no dizer de Joana de Ângeles, ou de Sócrates: onde meu pensamento está, aí estou eu. Porque Leon Denis fez isso e nos ensina a fazer. Para o que está encarnado é apenas um pedacinho, uma fração. O que está fora, que não está aqui, é uma infinidade. E alguém desse que está fora pode assumir o que está aqui e dar uma consertada se a coisa estiver desabando. E ele mostra isso na obra dele. Pode ir lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, que vocês vão ver. A alma que estava cuidando do corpo, deixou o corpo ir à falência. O corpo estava morrendo. Ela não mais se alimentava, e quando se alimentava não sabia absorver os nutrientes. E alguém que assume para consertar o corpo, afirma: nós precisamos desse corpo. E ficou 4 anos consertando o corpo. Com certeza, a que conduzia o corpo que deixou estragar, fez 4 anos um curso intensivo para poder reassumir, ao contrário, estragaria outra vez. E manifestou mais 2 personalidades do mesmo espírito antes de devolver o comando àquela. Ele. E não foi só ele que estudou isso. Gabriel Delane também, na obra Evolução Anímica, A Alma é Imortal. E Gabriel Delane chega à condição fantástica. A alma e o corpo são 2 seres com vontade própria. Você pode desdobrá-los e conversar com um e com o outro. Isso não é novo, está no Livro dos Espíritos. Vá lá na questão 455 e analise com tranquilidade quando Kardec fala do sonambulismo. Quando eles adormecem a alma, afastam ela do corpo, aí ela sai daqui, ela olha para lá, vê o seu corpo. Ela olha para lá, vê o seu espírito. E no plural, os laços que os unem. Há algo
que nós chamamos de perispírito, que liga a alma ao seu corpo, e que nós chamamos de perispírito também, que liga esta fração da consciência ao restante. E Gabriel Delany, eu me vejo lá em cima, vejo meu espírito lá em cima e meu corpo lá embaixo. Você percebe que ele estava no meio. Eu estou vendo meu corpo lá embaixo e meu espírito lá em cima. Então não tem como. E quando você mesmo sai do corpo, que é o nosso caso pessoal, e encontra o outro você mais experiente do que você fora do corpo. E no nosso caso, mais 3. Como se repetisse a cena de Leon Denis. Nós estudamos, quisemos entender e encontramos um mais evoluído, outro bem mais evoluído ainda e outro menos evoluído que nós. 4 com o mesmo rostinho, parecido, tudo clonado, galhos da mesma árvore. Coisa de maluco? Está em Kardec, eu coloquei no primeiro livro, está na Revista Espírita. Vou citar só 2 casos e já finalizar, rapidinho. Eu vou meia hora em cada caso, depois a gente encerra. Pelo qual eu começo. Revista Espírita, fevereiro de 1864. Junho de 1866. O artigo chama-se O Sono do Espírito. O espírito já desencarnado fora do corpo, de repente ele se vê dentro de uma sala, ele era um médico, Dr. Caleb, e vários acadêmicos na área da medicina dentro daquela sala. Ele, ávido de aprender mais, questiona a respeito da medicina, e eles respondem. E ele percebe que estava respondendo para ele mesmo. Quando ele volta para perguntar para aquela equipe enorme de médicos, ele não viu mais ninguém, agora viu só um. Todo sou eu. Que maluquice é essa? Ou não é? Somos um e somos muitos. E nós poderíamos citar várias outras situações, como está na Gênese, com Kardec, no item 27 do capítulo 2. O homem é um pequeno mundo, prova que é um pedacinho. O diretor desse pequeno mundo é o espírito, que não está aqui. A gente chama esse pedacinho de alma. O diretor é o espírito, o princípio dirigido é o corpo. Foi ele que construiu o corpo. Para esse corpo, ele é o Deus que o construiu. Ele sabe o menor movimento de uma de suas células, de todas simultaneamente. E naquele momento é que eu levei um choque. Eu falei, eu não sei nem o que é célula. Aí eu fui estudar, porque lá ele fala, cada nervo, cada junta, cada articulação no corpo é uma entidade dentro do corpo, com vontade própria também. E Emmanuel nos ensina a falar do Evangelho para os nossos órgãos, que são seres vivos e educáveis. É uma vasta rede de informação para que a gente entenda e depois aprenda a cumprir os nossos deveres perante a vida que estamos animando biologicamente, sabendo que esse corpo vai transformar-se numa de nossas almas futuras, sabendo que o cachorrinho é a sua neta, aquela cachorra, vai ter neto cachorro também, que ela vai ser neta de verdade no futuro. A Bela é uma bela mesmo, bela criatura. Porque o que a gente pensa que é apenas um animalzinho, a gente interage consciencialmente com eles, frações da consciência animal vêm para o nosso mundo, e do nosso mundo para deles. E eles vão crescendo, aprendendo conosco.
Nós, conforme está na Revista Espírita de Allan Kardec, de 1868, estamos dentro de outros seres encarregados de fazer a Terra progredir. Nós chamamos de guias da humanidade. Imagine vocês dentro de Francisco de Assis, sendo parte do seu corpo, de Joana de Ângeles, de Emmanuel, é Kardec. Eu mostro para vocês a citação, pode ir lá na Revista Espírita e conferir. E o Cristo é o delegado superior que comanda toda essa colmeia, e nós somos as abelhas fabricando o mel. E ele, a abelha rainha, comandando a colmeia inteira. Fala, a alma do mundo é a soma de todos os encarnados e desencarnados, sob a regência do Espírito-Chefe. Por isso que o nosso Espírito, como o Dr. José Raul Teixeira narra, nós já animamos no planeta Terra mais de 1000 formas humanas. Ou seja, já tivemos mais de 1000 encarnações humanas, e cada uma tem sua alma. Então imagine, e se lembra de Emmanuel, somos sempre a soma de muitos. Ou de Valdo Pereira Franco, que entregou o ouro outro dia, não sei se ele está carimbando o passaporte, quando será a viagem, mas entregou o ouro. Eu falei, não vou enlouquecer ainda, porque eu já acreditava que vários elementos do mineral compõem os elementos vegetais. Vários elementos vegetais e minerais compõem a consciência animal. Vários elementos dos 3 reinos compõem a nossa consciência humana, que está no Livro dos Espíritos. Somos a soma da força mecânica que rege o reino mineral, da sensibilidade vegetal, do instinto do animal e ainda outras realidades que existem em tantos reinos que não daria para descrever. E ele narra, existe entre o animal e o homem, é Kardec, coloquei no primeiro livro, o pré-humano, seres que não parecem totalmente humanos e nem totalmente animais, são seres híbridos. Ele chamou também de humanimalidade. E ele não chega sozinho no reino humano, é uma porção de pré-humanos, de duendes, gnomos, as fadinhas, tudo isso existe. Kardec conversou com esse pessoal. O espírito das flores, o anjo das crianças, está tudo registrado. Tem um material fantástico que colocamos no primeiro livro a esse respeito. Então são vários elementos pré-humanos que se organizam, interagindo conosco, entrando ou saindo do nosso corpo, num aprendizado de permutas incessantes, e tendo-nos como professores, como mestres, eles vão se fazendo para um dia tornar-se humanos. E dependendo da nossa intimidade, no caso dos animais, que depois vão entrar nesse reino pré-humano. Só que ele não vai ser o lobo, vai ser a alcateia inteira para ser um pré-humano. Não vai ser um peixinho, vai ser um cardume de peixe para formar um desses elementos no pré-humano. E agora vários pré-humanos para formar. Então, se a alma do mundo é a soma de todos os seres encarnados e desencarnados, isso é a consciência crística que rege o planeta Terra. Agora imagine o Cristo que rege o sistema solar, que tem cada Cristo de cada planeta como partes do teu corpo. E todos, que são 26 planetas em nosso sistema solar, conforme Camille Flammarion, formam uma só realidade regida por um Cristo que governa o sistema solar. Isso está na obra A Era do Espírito, com José Herculano Pires, entrevistando Emmanuel e Chico. Agora imagine um Cristo que aglomera vários sistemas solares formando uma constelação menor, e várias constelações menores formando uma constelação maior sob a regência de alguém mais experiente. Várias constelações maiores formando uma galáxia e um Cristo regendo uma galáxia.
de 200 a 500 bilhões de galáxias, formando só um universo, sobre uma só regência. Agora, infinitos universos somente dentro de uma dimensão cósmica, conforme Stephen Hawking, formando um Cristo cósmico. Agora imagina infinitas dimensões formando Deus, que é maior do que todas elas, porque tem todas elas como partes do teu corpo e a consciência dele gerenciando tudo isso. Por isso que o todo é sempre maior do que as partes. Então todos que nos compõem têm o nosso quanto de consciência regendo o todo. Por exemplo, no átomo tem o próton, tem o nêutron, tem o elétron. Mas da promoção desses elementos nasceram os fótons, que criam o cinturão em torno do átomo, que forma a consciência do átomo. Então essa consciência é o todo, a soma de todos os três elementos, mais o que nós chamamos de fótons, ou magnetismo, que gerencia esse universo. Respirem com suavidade, sabendo que somos um universo em miniatura, que é nosso dever, como lei da vida, promover nosso universo, porque o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Consulte o item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo e verás essa informação. E ainda lá, o perispírito vai sofrendo transformações sucessivas até a sua completa purificação, a transformação dos instintos até chegar no amor, na caridade. E esse estágio de completa purificação já é a natureza do espírito puro. E o que antes era corpo tornou-se perispírito, o que antes era perispírito é a alma evoluindo e agora tornou-se parte do espírito puro. Mais uma ovelha para o aprisco. Inspirem. Imagine de onde está vindo o ar que respiram. Imagine os parreirais, toda a natureza, a essência das flores, todas as consciências minerais, vegetais, animais, pré-humanas, humanas, angélicas, interagindo, permutando, tornando-se um no corpo do Cristo, que é o planeta Terra, e lembrando de Paulo de Tarso, somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. E lembre de Jesus diretamente: tudo o que fizeram a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Respire mais uma vez, visualizando a paz, o equilíbrio, a serenidade, o dever fielmente cumprido, a promoção de si mesmo e a caridade como processo de autoiluminação. A autoiluminação é quando a minha consciência se torna uma com a consciência mãe, a consciência total, e eu posso dizer como Paulo de Tarso um dia disse: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele, o Cristo. Sede vós iguais a mim, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E ele disse-nos, e finaliza: eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai e Ele em mim. Abraços de luz e paz. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência,
do Atma, o anjo, basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.